Olá, eu sou o William Ribeiro, professor de Tecnologia Educacional. Estamos aqui para continuar essa série de vídeos que procura ajudar a pais e educadores a ensinar seus filhos e alunos a programar computadores. No vídeo de hoje, nós terminaremos o nosso Chuva de Asteroides, o game que a gente propôs há uns dias atrás, e eu vou propor o próximo jogo. Eu vou propor o jogo do Labirinto Enigmático. Então fiquem atentos, no final do vídeo eu já vou mostrar o jogo pronto, para você ter uma ideia, para que você possa tentar e futuramente a gente faz juntos esse jogo. Ok? Vamos lá então? Bom, então continuando aqui o nosso jogo do asteroide, o que nós vamos fazer agora? O último problema que a gente tinha levantado no último vídeo era aquela questão de que quando o cachorrinho toca aqui no diamante, no objetivo dele, a pontuação dele dispara, né? Porque a gente tinha dito para ele que quando ele tocasse no diamante, ele tinha que aumentar 1 na pontuação. Só que, enquanto ele ficava tocando no diamante, o diamante ficava, a pontuação ficava disparando. E a gente já mencionou também que a solução para isso é relativamente simples. É só mudar de lugar cada vez, o diamante mudar de lugar cada vez que o cachorrinho toca nele. Ok? Então, como que nós vamos fazer isso? Bom, quem vai ter que tomar ação agora é o diamante que vai ter que mudar de lugar. Então nós vamos programar o diamante. Então a gente vai vir aqui no diamante e dizer o seguinte: bom, diamante é o seguinte, quando alguém apertar a bandeirinha, antes de mais nada, quando começar o jogo, você já escolhe um lugar aleatório e vá para esse lugar, ou seja, vá para uma posição aleatória. E se alguém tocar, se o cachorrinho tocar em você, você também vai para uma posição aleatória. Então nós vamos colocar um C aqui também. Então, ó, se tocando no cachorrinho, posição aleatória também. Então, vamos lá nos sensores. Se tocando em, aí a gente vê lá o nome do cachorrinho, que é o Dot. Está escrito aqui o nome dele aqui embaixo. Se tocando em Dot, mudar, vá para uma posição aleatória novamente. Só que acontece o seguinte, nós temos que tomar um cuidado aqui. Isso, do jeito que está aqui, só vai funcionar uma vez. Porque só vai funcionar no primeiro instante. Se no primeiro instante do jogo o cachorrinho tocar nele, ele vai para uma posição aleatória. Mas depois, esse C, ele termina por aqui. Ou seja, a gente precisa fazer essa pergunta de se ele está tocando no cachorrinho ou não, sempre. É algo que não pode parar. Então a gente vai vir aqui no controle e colocar esse bloquinho aqui dentro do sempre, porque é uma pergunta que tem que ser feita sempre. Ok? Vamos ver se funciona agora. Coloquei lá, o diamante já foi para uma posição aleatória. Aí quando eu toco no diamante, o diamante vai para uma outra posição e ele ganha um ponto. Aí está funcionando bem legalzinho, bem bonitinho, do jeito que a gente quis, ok? Beleza. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos programar agora as rochas, os asteroides. Nós vamos dizer para o cachorrinho, cachorrinho, toda vez que você tocar no asteroide, o que vai ter que acontecer? Primeiro você vai ter que perder uma vida. E depois você vai ter que mudar de cor por um momento para dar a impressão de que ele foi tocado. E finalmente ele vai para uma posição que seria a posição inicial dele. Várias coisas têm que acontecer com o cachorrinho quando ele toca na rocha. Ok? Então, por favor, pare o vídeo, dá uma pausa no vídeo aí, tente fazer esse desafio e depois a gente continua, ok? Bom, espero que você tenha pausado o vídeo e tentado resolver o problema. Nós já falamos sobre como isso é importante, né? Você não vê o vídeo de cabo a rabo, mas que você fizesse as pausas nos momentos certos para você tentar resolver sozinho, porque assim você se desenvolve muito mais. Bom, vamos lá então. Vocês devem ter percebido que a gente vai precisar de mais uma variável. Obviamente a variável da vida. Por enquanto nós temos só a variável da pontuação, né? Então vamos colocar aqui a variável, criar variável, vidas. E nós vamos dizer aqui no cachorrinho, que é o nosso ator principal, que nós vamos mudar a variável vidas no início do jogo, quando aperta a bandeirinha,
para, não sei, vamos colocar 5 vidas, ok? E agora é o seguinte, nós vamos falar do cachorro assim. Cachorrinho, se você estiver tocando em rock, você deve fazer algumas coisas, ok? Muito bem, só que nós temos um problema aqui, que nós temos 3 rochas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 3 Cs, um C para cada rocha. Essa é uma forma de resolver esse problema. Então vamos lá, vamos duplicar esse bloco aqui, que eu acho que fica mais fácil, né? Vamos duplicar aqui o cachorrinho. Então, se tocando em rock 1, rocks, vai adicionar -1 na variável vidas. Ok, só que assim, eu quero fazer várias coisas, quero fazer outras coisas aqui além de diminuir a vida. Eu vou querer que, por exemplo, o cachorrinho mude de cor. Como é que eu faço para o cachorrinho mudar de cor? Para mudar de cor, nós temos basicamente 2 blocos. Eles são aqui da categoria de aparência. Um dos blocos nós já usamos no último projeto que nós fizemos, que é esse que muda o efeito, que muda o efeito. O outro eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, que é parecido, mas ele tem sua especificidade, que é o defina o efeito. Então os dois aqui mexem com diversos tipos de efeitos, são os mesmos efeitos, só que eles têm funções diferentes. Então, o que é definir um efeito de uma cor? É assim, você tem aqui em uma escala de 0 a 200, você tem várias gradações de cor. Então, por exemplo, se eu definir o efeito de cor para 0 e vou apertar aqui, não acontece nada com o cachorrinho. É como se eu dissesse, defina o efeito para nada, não defina nenhum efeito na cor. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, um número aleatório, vamos colocar aqui 40, olha lá, o cachorrinho muda para essa cor. Então, esse verdinho aqui é o efeito 40, é como se fosse um número dessa cor. Se eu colocar aqui, por exemplo, 70, ele vai para uma outra cor. E assim por diante. Tem todas as gradações de 0 a 200 aqui. Então vamos colocar 195. Vamos ver quanto que é o 195. Isso aí já voltando quase ao normal, né? Voltando ao efeito zero, né? Aliás, se você quer tirar os efeitos, para qualquer um dos efeitos que você puser, você tem esse bloco que remove os efeitos. Ou seja, faz o ator voltar ao normal. Ok? Bom, qual a diferença em relação a esse outro aqui? Ao mude o efeito. A diferença é que o bloco defina o efeito é um bloco absoluto, ou seja, toda vez que eu colocar 195, ele vai ficar nesse tom. Toda vez que eu colocar 50, ele vai ficar nesse tom. É um bloco absoluto. Esse bloco mude é um bloco relativo. Ele vai alterar o efeito em relação ao efeito que ele está agora. Então, por exemplo, se agora ele está no efeito de cor 50 e eu colocar aqui mude 10, ele vai passar do 50 para o 60. Então, é sempre em relação ao estado que ele está atualmente. Ou seja, cada vez que eu apertar aqui, ele vai mudar, ele vai fazer uma cor aleatória. Aleatória não, ele vai mudando de 10 em 10 o efeito da cor. Eu poderia até colocar aqui o efeito 0, vamos colocar o 0, e vou aumentar de 10 em 10. Ó. Esse aqui é o efeito 10, efeito 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E eu posso ir apertando aqui até para eu saber todos os efeitos possíveis até chegar no último efeito. Ok? Então, no nosso caso aqui, eu acho melhor, não sei, você pode escolher mudar uma cor relativa, ou seja, a partir do ponto que ele está, ou uma cor absoluta. Eu vou usar o absoluto. Eu vou escolher aqui um tom, por exemplo, 100. 100 acho que é legal. Então eu vou fazer com que ele mude para o valor 100, só que ele tem que voltar ao efeito normal depois que ele tomou, depois que um asteroide acertou ele, ele vai ficar azul e depois de um tempo ele vai voltar para sua cor normal. Então eu vou ter que usar esse bloco de remover os efeitos gráficos. Só que de um estado para outro eu vou querer que ele permaneça um tempo. Vamos ver se 1 segundo é um efeito legal. Vamos colocar aqui esse pacotinho aqui, ó. Vamos ver. Ó, ficou 1 segundo azul e voltou. Acho que talvez 2. Vamos colocar 2, vamos ver se fica melhor. Ó.
Primeiro eu vou remover, né? Ah, já removi, olha lá. Ficou azulzinho 2 segundos e voltou. Então, beleza. É isso que eu quero que aconteça quando ele toca na rocha. Ou seja, vai perder uma vida e vai ficar azulzinho e depois volta ao normal. Só que além disso, eu quero que ele fique uma posição, volte para uma posição inicial. Vamos supor que a minha posição inicial, que eu escolha, seja essa posição aqui. Então, isso nós já sabemos fazer. A gente vem aqui no movimento e vá para. Aliás, é nesse mesmo lugar que eu quero que o jogo comece toda vez que a pessoa apertar a bandeirinha. Então, apertou a bandeirinha, vai para a posição inicial e também vou apontar para a direção 90, que é a direção original, né? Ele vai ficar olhando para o lado direito. E isso vai acontecer também quando ele bate a cabeça lá na pedra. Então, bateu na pedra, diminui a vida, mude de cor, espere 2 segundos, volte à cor normal, vá para a posição inicial e aponte para a direção 90. Vamos testar? Bom, a gente tem que fazer as pedras, os asteroides voltarem a se mover, né? Que a gente tinha tirado isso. Vamos lá. Ok, vamos testar? Então, beleza. Olha, não aconteceu nada quando encostou nessa pedra. Agora, quando encostou nessa grandona aqui, aí o efeito acontece, ó. Opa, ele não está diminuindo a vida. Por que será? Vamos dar uma olhada aqui. Adicione -1 a vidas. Ele não começa com... ele começa com 5, então está diminuindo sim. Então vamos lá, vamos aumentar aqui para todo mundo ver melhor. Começou com 5 e cada vez que ele toca na pedrona, diminui uma vida, ele fica azul e volta para o começo. Acho que 2 segundos é muito, né? Vamos voltar para 1 aqui. Vamos lá. Então, vamos voltar aqui e colocar 1 segundo azulzinho já é o suficiente. Beleza? É claro que só está funcionando para uma das pedras, porque a gente só colocou a programação para uma das pedras. Mas você deve perceber facilmente que é só a gente fazer uma cópia desse bloco aqui e mudar o nome do ator, né? Só que assim, existe uma forma um pouco mais inteligente de fazer isso, né? Então, só para retomar, uma forma para resolver o problema dele encostar nas outras pedras também é simplesmente duplicar esse pacotão aqui e vir aqui e mudar o nome do ator aqui. Colocar Rocks 2, tá? Só que essa forma é uma forma um pouco elegante, vamos chamar assim. Eu vou deixar meu código muito grande, olha só o tamanho do código que vai ficar, né? E isso é desnecessário. Então, toda vez que eu puder fazer um código mais enxuto, ele funciona melhor, né? Ele é mais inteligente, ele vai funcionar até, se for um programa mais complexo, ele vai funcionar até mais de forma mais eficiente, ele vai travar menos. Qual é a forma de fazer isso? Existe um recurso, existe um bloco chamado da categoria de operadores, que é o bloco OU. O que o OU faz? O OU funciona da seguinte forma. E ele normalmente, né? Normalmente não, acho que sempre, não lembro de uma outra utilidade. Normalmente o OU é usado dentro do C. Então o que acontece? O OU ele faz assim, ó. Se uma determinada condição ou outra condição acontecer, se qualquer uma dessas duas condições acontecerem, aí faz todo esse monte de coisa aqui. Então agora fica bem mais fácil. Olha só como fica mais interessante o nosso programa aqui, ó. A gente vai colocar... Opa, perdemos aqui o OU. O que acontece? Cadê o nosso OU? Tá aqui. Então nós vamos encaixar o OU aqui. Nós vamos colocar esse bloquinho aqui do tocando na rock. E nós vamos duplicar o bloquinho da rock aqui. E vamos falar para que quando ele toque também na rock 1. Vamos ver. Rocks 2. Então em Rocks ou Rocks 2 vai fazer essas duas coisas aqui. Só para a gente lembrar, Rocks 2 qual que é? A pequenininha. Então, na grandona e na pequenininha, ele deve funcionar. Na média, ainda não. Então, vamos lá. Por que ele não está funcionando aqui? Nós desgrudamos aqui o sempre aqui do nosso programa. Vamos lá.
Então vamos lá, tocou na pequenininha, funcionou, vamos tocar na grandona, também está funcionando. Beleza, então olha só que interessante, aprendemos mais um bloco hoje, que é o bloco ou. Só que você deve estar se perguntando como é que eu faço para quando tiver mais de duas condições, porque nós temos três aqui, tocar na Rocks, Rocks 2 e Rocks 3. É bem legal, essa é uma alternativa bem interessante aqui do Scratch, que é o seguinte, o ou é um bloco que pode ser ampliado. Eu posso colocar um ou dentro de outro ou. Aí eu tenho três casas, olha só. Se ou isso, ou isso, ou isso. E aqui não tem limite, posso colocar 200 ous um dentro do outro, né? Aí fica bem facinho, né? Aí eu vou duplicar esse daqui e vou colocar aqui dentro. Aqui dentro. Opa, perdemos aqui. Às vezes acontece isso aqui, né? Um ou dentro do outro ou, ok? E finalmente esse daqui, o Rocks 3. Ok? Vamos ver se funciona agora. Então, tocou na pequenininha, perdeu uma vida. Tocou na grandona, perdeu uma vida. Tocou na média, perdeu uma vida. Beleza? Agora, você deve estar se perguntando como é que faz para resolver esse problema aqui. Ó. Ele já perdeu todas as vidas e ele continua funcionando. Então, acho que aqui você não terá problema de resolver isso, né? A gente já fez isso no primeiro game nosso, no game lá do Pong, que é quando a vida for menor que zero, ou quando for igual a zero, tudo tem que parar, ok? Então, mais uma vez, eu peço que você pause o vídeo e tenta resolver esse problema aí. Como fazer o game over, né? Bom, espero que você tenha pausado o vídeo para fazer a finalização do game, né? Bom, vamos lá. Para a gente não perder muito tempo, eu já fiz aqui no palco, vim aqui no cenário e já fiz aqui a nossa tela de game over, ok? Eu escolhi essa letra aqui, que eu acho que é parecida com aquela letra de games mesmo, ela se chama Pixel. O nome dessa fonte é Pixel. Não se esqueçam de converter para vetor, para ficar mais fácil você trabalhar antes de começar a escrever. Então copiar essa página aqui e quando você tiver uma página em branco, você faz a conversão para vetor, ok? E aí escreve lá o Game Over, dá um nome para esse cenário, eu chamei de Game Over. E aqui na programação aqui do cachorrinho, dentro do C, dentro do sempre, vamos colocar aqui mais um C, opa, cuidado, tem que ser fora do outro C, não pode ser nesse caso não é bom colocar um C dentro de outro C. Ok? Então vamos lá. Então se nós precisamos aqui de um operador de igualdade, né? Então se vidas, então a variável vidas for igual a zero, porque vai diminuindo, nós vamos querer que mude o cenário para o cenário Game Over, sendo que no início do jogo nós queremos o cenário que não é o do Game Over, que é o cenário Stars, ok? Além disso, o cachorrinho tem que desaparecer, então nós vamos colocar aqui na aparência que o cachorrinho tem que esconder quando acaba o jogo, e quando começa o jogo o cachorrinho tem que mostrar, ok? Beleza? Outra coisa que eu quero que aconteça é que as variáveis fiquem invisíveis também. Eu não quero as variáveis aparecendo na hora que eu tiver, quando acabar o jogo. A tela de Game Over tem que ser uma tela vazia, né? Então eu vou esconder a variável vidas e vou esconder a variável pontuação. E uma vez que eu escondo a variável em algum momento do jogo, quando eu quero que elas estejam visíveis, eu tenho que dizer, então no início do jogo, eu quero as minhas variáveis visíveis. Então mostre a variável pontuação, mostre a variável vidas. Agora só falta eu falar para os demais atores do jogo desaparecerem. E quem vai determinar isso é exatamente o cachorrinho. Então o cachorrinho vai aqui no Eventos e vai mandar uma mensagem para todo mundo dizendo que o jogo acabou. Então vamos chamar essa mensagem aqui de GO, Game Over, ok? E aí quando a rocha 1 receber a mensagem Game Over, GO, ela deve desaparecer, esconder. E quando aperta a bandeirinha,
ela deve, quando aperta a bandeirinha, ela deve mostrar. Mesma coisa o diamante. Diamante, quando aperta a bandeirinha, aparece e quando recebe GO, esconda. Ok? Então vamos esconder aqui. Mesma coisa. Vamos testar então. Apertei aqui na bandeirinha. As variáveis estão zeradas. Vamos lá, vamos tentar pegar. Ih, perdi um ponto aqui. Aí agora vamos ganhar um ponto. Aí vamos morrer agora para ver se funciona tudo. O nosso game over está funcionando. Tem 2 vidas ainda. Game over, legal. Mas eu reparei que eu não sei se eu ganhei ponto, né? Deixa eu ver se estou ganhando ponto aqui. Ah, ganhei sim. Ok, estou ganhando vários pontos. E se eu morrer, eu morro mesmo. Então o nosso jogo está funcionando. Falta agora colocar os efeitos sonoros, né? Então eu já selecionei aqui alguns efeitos que eu vou usar nesse game, que são os seguintes. Esse efeito... Opa, eu vou lá no cachorrinho. Os efeitos, os sons eu coloquei dentro do cachorrinho. Então eu coloquei aqui esse Alien Crack toda vez que ele bate na rocha. Eu coloquei esse som de coin, é um efeito sonoro que está lá aqui dentro, é só vir aqui procurar. Ele faz o barulhinho aqui de moedinha. E aqui esse vai ser o som, vai ser a música de fundo. Só que eu vou diminuir um pouco, né? Lembrando que eu tenho que selecionar aqui tudo aqui para poder diminuir o volume aqui do meu som, que está muito alto. Então eu vou deixar aqui. Legal. E aí agora para colocar na programação, eu venho aqui no código, coloco aqui um evento exclusivo para o meu som, que vai ser o som, toque o som até o final, videogame 2. E isso daqui tem que estar dentro de um sempre. Ok? E toda vez que toca na rocha, ele tem que fazer o barulhinho. O barulho do crack. E toda vez que ele faz um ponto, ele vai fazer o barulhinho do coin. Ok? Ah, falta uma coisa importante, falta parar o jogo quando chega no game over eu tenho que parar, porque tem muitos sempre funcionando, tem esse sempre funcionando, tem esse sempre funcionando e também lá no cristal também tem um sempre. Então, para que tudo acabe quando chega no game over, o que eu vou fazer? Depois que eu transmitir, eu tenho que colocar aqui o parar todos. Aí acabou o jogo. Vamos fazer o último teste. Legal, né? Nossa, eu tô péssimo, né? Eu tô com pedrada para todo lado. Acabou o jogo. Beleza. Então o jogo funciona. Ok? Então, vamos ficando... Ah, bom, antes de terminar o vídeo, eu gostaria de de apresentar para vocês o nosso próximo game. Então, o nosso próximo desafio, o nosso próximo game se chama Labirinto Enigmático, tá bom? Então, qual que é a ideia do jogo? Veja que eu fiz uma versão bem simplificada aqui, eu espero que a sua versão seja bem mais legal, bem mais complexa, bem mais divertida do que a minha, tá? Eu fiz o mais básico possível. Então, como é que funciona? Eu tenho aqui um bichinho, se eu tenho uma pista, que eu mesmo desenhei, e eu tenho obviamente que chegar aqui no meu objetivo e eu tenho alguns obstáculos no caminho. Vamos ver como é que funciona. Quando o meu bichinho chega num dos obstáculos, uma pergunta é feita. Ah, faltou o ponto de interrogação aqui. Ó. Qual a capital da Espanha? Vamos escrever aqui, Madrid. Aí vou apertar Enter.
Quando acerto, ele diz que está certo, o obstáculo desaparece e eu vou para o próximo. E quando eu erro, vamos colocar qualquer coisa aqui, o que acontece? O obstáculo se mantém, ele muda de cor, toca faz um barulhinho e ele volta para o começo. E ele tem 5 vidas até o final, ok? Eu escolhi que ele tivesse 5 vidas. E cada vez que ele sai do trilho também, que ele sai do caminho, acontece a mesma coisa. Ele muda de cor, perde uma vida e volta para o começo. E faz o barulhinho. Ok? Então o desafio é esse, o game é esse. Vocês podem perceber que tem muita coisa para ser melhorada aqui, né? Então, por exemplo, você pode fazer um labirinto muito mais complexo do que esse. Você pode fazer muito mais perguntas. As perguntas, elas não tem que necessariamente ter a ver com geografia, pode ser qualquer assunto que você gostar. Só tem que tomar cuidado que na hora de fazer a pergunta, não pode ser uma pergunta meio genérica, meio abstrata, uma pergunta cuja resposta seja muitas palavras, né? Então a resposta para a pergunta que você for fazer tem que ser somente uma palavra e tem que ser sempre aquela palavra. Não pode ser uma resposta, uma pergunta vaga, uma pergunta que permite várias respostas certas possíveis. Só pode ter uma resposta certa possível, tá bom? Então, eu espero que você tente fazer esse game para a gente já começar com você no próximo vídeo, com você já tudo esquematizado para a gente poder caminhar mais rápido, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, obrigado pela audiência, por favor compartilhe o vídeo se você gostou, não esqueça do seu like e tenha um bom dia.